Glória a Deus. Maravilhoso Pai. Oh, aleluia. Não há quem possa escapar de quem tem todo o poder, de quem no momento tudo faz acontecer. Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Você que é Deus, olha só. Ele colocou limites até onde vem o mar. Daquele lugar não passa, permanece lá. Suas ondas empoladas bate e voltam dali, para obedecer àquele que ele fez surgir. A ele não se suborna, não respeita a posição, não se compra com dinheiro por uma razão. É primeiro. Ele é o dono da prata, dono do ouro também. Não se pode sequestrá-lo, não teme a ninguém. O seu trono é muito alto, ninguém pode subir lá. Alguém que quis tomá-lo já desceu de lá, e jamais terá remédio para a sua transgressão. Olha aí. Ai de quem ofende a Deus e cai em sua mão. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Terra que balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Terra que balança e muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Louvado seja Deus. Eita Jesus, o grande aqui é Ele. Diante dele nós não somos nada. Eu não entendo porque muitas pessoas às vezes querem até passar por cima de outro. Eu não entendo porque as pessoas que muitas vezes se acham melhor do que o outro, aonde todos nós somos comprados pelo mesmo preço. Glória a Deus. Eu amo esse louvor, amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós fizemos uma leitura
E vamos meditarmos um pouco nessa palavra. Atos dos Apóstolos é conhecido também como ato do Espírito Santo, ou as ações do Espírito Santo. E diz assim a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Eu quero meditar cada versículo. Veja só o início. Pedro e João subiam junto. Tem que ter união. Tem que estar juntos em um mesmo propósito, em uma mesma direção, a mesma determinação. Os dois estavam juntos e foram para a oração, a hora nona. O significa 3 horas da tarde. A hora nona é 3 horas da tarde. Horário de estar no ciclo de oração. Amém? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Gente, veja só, uma das coisas mais humilhantes da vida é quando a gente passa a depender dos outros, porque nem sempre as pessoas estão de cara bonita para servir. Talvez hoje esteja sorrindo, quando amanhã já está soltando indireta. E aqui nós encontramos um homem que era trazido. Por que esse homem era trazido? Porque ele era portador de doenças, ele era paralítico, ele sozinho não podia chegar lá. Então todos os dias ele tinha que estar lá no templo pedindo esmola, mas ele precisava que todas as vezes alguém o levasse para aquele lugar. Ora, para vocês terem uma ideia, a idade desse homem está aqui no capítulo 4, versículo 22 de Atos dos Apóstolos. Diz que ele tinha mais de 40 anos. Imagine só, ele já era deficiente físico desde o ventre da sua mãe. Quando ele se tornou criança, permaneceu a deficiência física dele. Cresceu, passou a juventude, já era um homem com mais de 40 anos de idade. Então, imagine o coração desse em ver as pessoas ao seu lado, caminhando, andando, e ele não poder fazer o mesmo. Mas a vida dele era essa. Pegava ele todos os dias. Imagine hoje uma pessoa pegando ele: olha, vamos, eu te levo hoje lá para o templo, a porta do templo. Hoje está sorrindo, quando é amanhã vou ter que levar de novo esse aleijado. Tem que levar de novo, é todo dia. Fez uma vez, na outra vez já não quer fazer mais. Apesar de tudo, aquela porta daquele templo era a alegria dele estar ali. Mesmo estando em uma vida humilhante, esmola, mas era lugar, e mesmo estando do lado de fora, ele estava com o ouvido para as palavras, para os louvores que estavam sendo dentro. E tem muita gente que muitas vezes está dentro, mas não estão nem aí com a palavra, nem aí com os louvores. Às vezes está dentro, o coração está fora. E esse homem estava fora, mas o coração estava dentro da igreja. Amém? E nos diz a palavra de Deus aqui, que ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus, e Ele tem algo muito mais para dar a você. Muitas vezes nós pedimos
pedimos determinadas coisas de acordo com as nossas limitações. Mas eu quero dizer nessa noite, peça o que quiser a Deus, porque não existe nada impossível que Ele não possa fazer. E ele simplesmente pediu esmola a Pedro e a João. A Bíblia diz aqui que eles, Pedro e João, já estavam indo e entrando no templo, ou seja, eles já estavam já com o pé já dentro do templo. Quando Pedro e João já iam entrando, aí ele pediu esmola. Aí imagina Pedro e João voltando. E a Bíblia diz aqui, versículo de número 4: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você sabia que muitas vezes as pessoas que estão pedindo esmola, ele não olha para quem está dando, ele olha para a esmola, para aquilo que foi colocado ali. Em contrapartida, nós podemos fazer um autoconhecimento. Por quê? Este homem estava na porta do templo. Por que não foi para a porta do Banco do Brasil? Mas pedir dinheiro a crente, que já vai com aquela ofertinha para dar na igreja. Aleluia. Mas ali era um lugar privilegiado que ele gostava, porque a bênção de Deus não está somente aqui, ela também atinge aquele que estiver na calçada, aquele que estiver na rua, aqueles que, aonde o som da igreja chegar. Muitas vezes a pessoa está lá agora, lá no muro, sentado, conversando, mas muitas vezes está lá e está escutando a palavra, está escutando louvores, porque o Espírito Santo, ele sabe trabalhar, minha gente. Eu me lembro que muitas vezes eu estava dentro de casa, e isso aqui é uma verdade absoluta que eu estou falando, antes de ser crente. As nossas irmãs sabem que naquela época nós tínhamos a igreja, e em cima da igreja tinha um alto-falante. Era assim as igrejas de antigamente, não é assim, Samuel? Tinha um alto-falante, alcançava muita gente. E a igreja pentecostal lá do Areal, quando os irmãos começavam a glorificar, e quando começavam a adorar, eu na minha rua, às vezes, quando eu estava assim, conversando com todo mundo, não dava para ouvir direito. Mas quando eu estava só, começava eu ouvia a palavra, eu começava a receber os louvores. Aí de repente me deu aquela vontade imensa, e eu fui para a porta da igreja. E depois que eu cheguei na porta da igreja, eu entrei. Depois eu quase que aceitava lá. Não aceitei, mas chorei naquele dia. Chorei bastante. Quem estava cantando? A mãe de Jadiel. Já esqueci o nome dela, né? A irmã Genilda, adorando ao Senhor, com aquele louvor, a árvore e a cruz, de Chico Cavalhais. Né? A cruz foi a mais pesada, né? Aí depois, na outra semana, eu aceitei a Cristo como Salvador, na outra igreja da Assembleia de Deus. Então, pessoal, a semente do Evangelho tem que ser pregada, dentro ou fora da igreja, no tempo ou fora de tempo. O importante é que o Evangelho seja pregado, porque não estamos já estamos já na reta finais. Ninguém vai pensar que agora a igreja, nós estamos mais 20, 30 anos na frente, Deus é quem sabe, mas do jeito que o mundo está, a vida de Cristo está muito próxima. E ele viu João e Pedro que já iam entrando no templo. E Pedro disse: olha para nós. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Mas sendo que aconteceu aqui uma coisa diferente, no versículo de número 6 e o versículo 7. Porque no versículo 6, Pedro disse: levanta-te e anda. Mas no versículo 7,
Não diz a palavra, e tomando pela mão direita, o levantou. Veja só, existe uma diferença. Quando Pedro mandou o paralítico andar, ele não teve condições de andar, mas era necessário que Pedro estendesse a sua mão direita. E quando Pedro estende a sua mão direita, pega na mão dele, aí ele levanta. Eu quero dizer nessa noite que muitas vezes alguém, até próximo a nós, precisa da sua mão direita. Se você não estender a mão para aquela pessoa nunca vai se converter. Se você não puxar mesmo, aquela pessoa muitas vezes nem de lugar não sai. Agora existe aqui duas colocações de palavra. No versículo de número 6, Pedro, ele se utilizou dessa palavra, levanta-te e anda. Ou seja, da boca de Pedro saiu uma profecia. E no versículo de número 7, uma ação, ou seja, palavra e ação. Não podemos agir com as pessoas somente por palavras, mas também por ação, por atitudes. Agora, quem disse que esse homem paralítico, ele podia imaginar que o milagre estava bem perto? Porque Deus é aquele Deus de repente. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, eita Jesus, quando a gente pensa não tem condições, é a gente que pensa, é o homem que fala, é o homem que diz. Às vezes nós olhamos para determinada pessoa e diz assim, essa obra vai fechar. É cada palavra, né? É cada palavra, se a gente for colocar na nossa mente. É por isso que nós entendemos, porque lá no livro de Hebreus está escrito que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O mal de muitos cristãos é porque muitas vezes está aqui e só olha o irmão dali, o irmão de cima. Gente, se você for olhar para os homens, você vai encontrar muitos defeitos. Se você for olhar para o pastor, você vai ver muito defeito. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ver defeito nenhum. Glória a Deus. E nos diz a palavra, e tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. Desde o ventre da sua mãe, que ele não sabia não que era ficar de pé. Olha que Deus de repente. Aí diz, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Veja só, pessoal, na hora que ele se pôs em pé, ele escolheu a prioridade dele. A prioridade desse momento dele, já que ele alcançou a bênção, ele podia retroceder e dizer assim, eu vou para a casa da minha família, eu já ganhei a bênção. Não, na primeira oportunidade que ele se firmou os pés. Tem gente que não pode nem se firmar os pés. Você sabia que tem muitos cristãos que muitas vezes é melhor que ele fique deficiente lá no cantinho, porque se ele começar a se firmar os pés, eu estou falando no sentido espiritual. Tem gente que é melhor, deixa ele se ficar pobrezinho, deixa ele pobrezinho na presença do Senhor, porque se ele enricar, ele vai sair. E aqui nos diz a palavra que depois que ele se firmou, os tornozelos estavam em pé, ele disse, agora é diferente. Os homens me traziam até a porta. Eu não sabia o que estava da porta para dentro. Os homens trouxeram até a porta, mas Deus, glória a Deus, o homem só pode trazer até na porta. Agora foi diferente, mas Deus trouxe da porta para dentro. Olha só a diferença. Olha só o que Deus fez na vida desse homem. Quantas vezes as pessoas só vêm até a porta, mas deixa Deus trabalhar. Depois Deus traz lá de fora para dentro.
está na porta, está mais perto de entrar. Glória a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Sabe que esse todo o povo que viu andar? Aquelas pessoas que muitas vezes passavam lá junto dele assim, e olhava ele pedindo esmola, e muitas vezes estava com dinheiro no bolso, não ajudava ele. Muitas vezes fazia vista grossa, muitas vezes não queria nem saber dele, porque ele era o quê? Ele era um mendigo, ele era um deficiente físico que estava ali, e ali era corpo descartável, era um Zé Ninguém para eles. Mas eu quero dizer nessa noite, por mais que a pessoa esteja lá, no vale do esquecimento, muitas vezes o pai pode até esquecer, a mãe pode esquecer, mas Deus não esquece de ninguém. Glória a Deus. Aí um lugar que era para ser de vergonha, se tornou lugar de honra para esse homem. E quem muitas vezes estavam ali desejando a sua derrota, tinha que ver a sua vitória. Glória a Deus. Através do Espírito Santo eu posso falar isso, porque imagino que muitas vezes as pessoas que estavam entrando ali diziam: rapaz, era melhor que esse deficiente estar numa situação dessa. Um homem desse com mais de 40 anos, era melhor que Jesus guardasse, fica aqui na porta da igreja. Imagino que tem gente que se incomoda com tudo. Deixa ele lá, rapaz, no cantinho dele, ele está na porta, mas está pertinho. Imagino que muitas vezes as pessoas olhavam para ele ali, toda vez está aqui na porta da igreja. Sabe como é que é o povo hoje em dia? Porque tem crente que bota para dentro, mas também existe crente que bota de dentro para fora. Se esse homem daqui, se esse paralítico fosse levar em consideração ao que ele escutou, as humilhações que levou ali na porta do templo, ele já tinha desistido há muitos anos. Mas ele permaneceu na porta. Por mais que você passe por dificuldade, mas não saia da porta. Aleluia. Ah, pastor, o negócio está ruim, o negócio está difícil, mas não saia da porta. Porque quando você sai da porta, você perde a bênção. Imagine esse homem. Ele jamais pensava que naquele dia um milagre ia acontecer na vida dele. Porque Deus é Deus de repente. Você sabia que enquanto você está aqui, Deus começa a trabalhar no meio da tua família? Enquanto você está aqui, você pode chegar em casa e encontrar um de repente. Um de repente é aquele negócio que você não espera. Está lembrado da igreja que estava lá reunida? Aqui mesmo em Atos dos Apóstolos. E no Atos dos Apóstolos 2:1, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos. Ao versículo 2. E de repente, veio do céu um som como um vento vermelho, e o Espírito Santo começou a trabalhar ali. Muitas vezes é um de repente que acontece. Ah, fulano não dá certo, não é de nada, mas de repente Deus pega ele e levanta. De repente Deus começa a trabalhar na vida dele de uma forma sobrenatural. Rapaz, esse homem, o povo que estava lá dentro estava dizendo: eu acabei de passar agora, eu vi esse homem na porta pedindo esmola. Eu vi, você viu ele lá no chão, mas agora você está vendo ele em pé. Agora você está vendo ele andar. A boca daquelas pessoas que diziam: para que esse homem aqui na frente? Tinha que ver agora aquele homem entrando na igreja. Olha, vê só o que me chama a atenção aqui. É quando diz assim, versículo 9: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. A gente sabe que por muitas vezes, para a gente louvar, é necessário que a gente fazer o nosso ensaio, ou ensaiar um louvor para cantar. E com esse homem não teve ensaio para ele entrar na igreja para louvar. Por quê? Ele não estava lá de fora, mas estava lá de fora recebendo bênçãos que já vinham saindo da igreja. Imagina o pessoal ali louvando e ele já escutando do lado de fora. E de tanto ele escutar a palavra que estava sendo semeada dentro, de tanto ele escutar os louvores, que
que ele lá do lado de fora gravou na sua mente. E quando ele entrou, já foi muito fácil. Ele já entrou louvando os louvores que aquelas pessoas louvavam dentro do templo. Agora foi a vez dele. Agora ele entrou louvando. Imagina só, quantas vezes ele ouviu alguém louvar. Agora quem não estava louvando era ele. Imagine só, ele estava lá no meio da rua, que ninguém dava nada. E depois Jesus pega ele lá do meio da rua, levantou ele, curou da enfermidade, e o povo estava vindo ele. Imagine ele chegando e o microfone estava na mão dele. Agora é você que vai louvar. É Deus de repente. Não existe nada impossível que o nosso Deus não venha fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo. Eu queria dizer também que eu agradeço a Deus por todos vocês aqui. Que o bom, muitas vezes, não é a multidão. O bom, mesmo sendo poucas pessoas, mas aquelas poucas pessoas que estão sempre nos ajudando a nos fortalecermos na presença do Senhor. Amém? E assim oramos, justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Meu Deus, nós aprendemos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, quantas vezes, Senhor, aquele homem foi humilhado, Senhor, naquela calçada, Senhor, aonde ninguém dava nada, Senhor. Mas o Senhor fez um de repente na vida dele, Senhor. E de repente, Senhor, aquele homem ficou em pé. E de repente aquele homem entrou na igreja. E de repente aquele homem entrou e adorou o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que haja um de repente também, Senhor, no meio de nossa família, Senhor. Meu Deus, que de repente o Senhor venha entrar com salvação, Senhor. Que de repente o Senhor venha entrar com curas, com libertações, Senhor. Leva-nos, Senhor, de paz para nossas casas, Senhor. E se de repente, Senhor, ao chegar em nossa casa, Senhor, o milagre, Senhor, já possa estar, Senhor, no meio de nossa família, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Senhor, porque de Ti vem a salvação dos céus e da terra. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.